Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. WHGR11, vale a pena? Venha saber. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de papel, mais precisamente, ele é um fundo multi-estratégia. Lá dentro do seu relatório gerencial, a gente vai ver em quais segmentos esse fundo pode investir. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a 9,78. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 12,54. Ele está sendo negociado ali bem próximo do seu valor patrimonial, a 0,98, com 2% de desconto. E é um fundo que já possui uma liquidez diária média, negociando uma média de 534 mil por dia, uma liquidez já bem bacana. Ele teve uma recuperação bacana, porque ele teve uma queda brusca, mas já recuperou 31% desde o seu fundo aí nos últimos 12 meses. Aqui no quesito de cotação, o que a gente observa? Ele, quando veio a mercado, ele veio na base de R$10, lá em junho de 2022, ó, ele estava sendo negociado ali próximo do seu VP. Contudo, durante o ano de 2022 e até mais ou menos maio do ano passado, maio de 2023, esse fundo passou por bastante dificuldades. Chegou a ser negociado ali nessa casa de 8 baixo, 8,20, 8,30, então ele veio toda essa decrescente. E desde maio de 2023, o fundo entrou numa boa recuperação. De maio até junho, o fundo já salta de 8,20 e pouco, 8,30 para algo acima de 9. E durante o finalzinho do ano, setembro de 2023, até então, o fundo vem numa boa recuperação novamente. Sendo que agora, mais recentemente, ele está próximo da sua alta histórica nos últimos 12 meses. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, desenvolvimento para renda, é um fundo híbrido, né, misto, ele é prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, a gente vai deixar para ver dentro do relatório, e não há que se falar de vacância, porque por enquanto ele não tem nada de tijolo dentro dele. É um fundo que já conta com mais de 12 mil cotistas, mais de 25 milhões de cotas aí no mercado, ele vale atualmente R$ 9,97 e está valendo também 250 milhões de patrimônio aí no mercado. O último dividendo aí entregue pelo fundo foi de 10 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê mais algumas informações, por exemplo, como o dividend yield médio dele. Então, a média que esse fundo entregou lá quando ele veio ao mercado foi algo na casa de 1,08, depois para 1,15. Durante os momentos de queda constante dos dividendos, chegou a cair para 0,80 de dividendo, 0,76. E atualmente, já chegou a estar mais novamente, 1,17, 1,19. Atualmente, como o dividendo se manteve e a cotação recuperou-se, né? Ele agora está mais ou menos num patamar de 1% de dividendo. Aqui a gente vê com exatidão, né? O fundo começou entregando próximo de 11 centavos, caiu durante aquela deflação do ano passado para 8, 7 centavos, depois ele estabilizou-se nesse patamar de 10, sendo que mês 6 e mês 7 ele voltou a entregar 11 centavos. No dia 28 de dezembro, ele vai pagar, contudo, quando esse vídeo for ao ar, ele já vai ter pago, tá? Ele vai pagar no dia 15 de janeiro 10 centavos. E aqui abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo. O fundo ainda não tem 2 anos, já tem quase 2 anos, só que ele ainda perde essa rentabilidade aqui, ó. Ele está perdendo esse período de rentabilidade. Então, nesse período, o fundo não está com a melhor das performances. Nos últimos 2, só que de novo ele está perdendo aí uns 3 meses mais ou menos de rentabilidade. Nos últimos 2 anos, ele vem com 18% de rentabilidade, o CDI do período foi 26%, o IPCA do período foi 10%, o IFIX 20% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 42%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz e quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix do canal. amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado ajuda a gente a continuar fazendo o nosso trabalho. Nós contamos ainda com clube de membros. Os nossos canais Amu Invest, Amu Fiagro, Amu Dicas e Amu Finfra, todos os canais contam com clube de membros.
Torne-se membro do canal, é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor que para você não vai fazer a menor diferença, mas para o canal faz. Então torne-se membro do canal, porque além do apoio financeiro, você tem benefícios. Esse vídeo está sendo gravado com quase 2 semanas de antecedência. Então você assiste o vídeo primeiro, você tem preferência quando pede vídeo e ainda participa do nosso grupo do Telegram. Além do mais, os membros têm desconto na nossa planilha. Nós possuímos uma planilha de controle financeiro aqui. Essa planilha é super completa, ela vai te ajudar a fazer o controle dos ativos e vai ajudar na sua declaração de imposto de renda. Então já viramos o ano, daqui a pouco em março ou abril deve começar a declaração de imposto de renda. Com a planilha vai ser uma baita ajuda, um baita apoio. Essa planilha é bem completa, um valor acessível e quem for membro vai ter desconto nela. Compre a planilha que você vai estar apoiando o nosso canal. Por fim, contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. Esses e-books possuem linguagem simples, de fácil entendimento, fácil aprendizado, mas com bastante conteúdo agregador. Acredito que, pelo custo-benefício, é um e-book barato e acessível, mas que vai trazer bastante conteúdo. Adquira os e-books porque vocês vão apoiar imensamente aí o nosso trabalho. Desde já, muito obrigado pelo apoio. Esse vídeo foi uma sugestão, aí eu não sei se fala Vanalise ou Analise, né? Espero que eu tenha falado o seu nome correto. Amu, faz um vídeo atualizado sobre esse fundo, please. E ela colocou lá o WHGR. Por quê? Porque eu tinha um vídeo já um pouco mais antigo aqui no canal falando sobre o ativo. Então tá aqui a atualização que ela pediu. Nós já estamos aqui, ó, dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente. Na data que eu gravei o vídeo ainda não saiu um mais atual, mas pode ser que quando o vídeo for ao ar, eles já tenham lançado, tá? Então, infelizmente, eu não consegui esperar o tempo para sair um relatório um pouco mais atualizado. Então, aqui ele vem falar o seguinte, ó. O fundo encerrou lá em novembro, porque isso aqui é o relatório para dezembro. Então, o relatório de dezembro com reflexo de janeiro, ele ainda não soltou. Ele fala que encerrou o mês de novembro com 103% do seu portfólio alocado. Como que tem mais de 100% alocado, Amu? Ou seja, ele tem 3% de alavancagem. Por enquanto, a alavancagem é tranquila, saudável, né? Não vejo algo como sendo muito grave. Atualmente, esse fundo está investindo 83% em CRIs, 14% em FIIs, 5,2% em permutas e ele tem um percentual baixo em caixa, ó, 2% em caixa. Aí aqui ele fala em média, né? Os CRIs que ele possui tem uma taxa média de IPCA mais 8,5, duration de 3,9 anos, e ele tem uma média de CDI mais 3 com duration médio de 2,4 anos. E mais, ele também tem uma parcela pequena alocada em GPM, isso aqui a gente vai ver mais à frente no seu relatório. Aqui ele fala o quanto ele entregou de resultado, né? Aqui ele fala o seguinte, ó. O fundo apresentou um resultado total de 2,4 milhões, 9 centavos por cota, e ele detinha 2 centavos de resultado acumulado não distribuído. Então, provavelmente, né, como ele deve ter distribuído 10 centavos nessa época, ele usou um pouco das reservas que ele possuía. Aqui ele fala ainda, ó, importante destacar que a partir desse mês inicializamos a contabilização dos resultados da operação de permuta, sendo tais resultados contabilizados a nível de SPE, distribuídos via dividendo ao WHGR, conforme prática contábil. Então, pode ser que ele melhore um pouco os resultados, já que agora parece que vai contabilizar as permutas. No dia 14 de dezembro, na época, foi pago, né, os 10 centavos, isso dava 1,04 de taxa. Na época, a cotação estava em 9,64, ela teve uma alta de lá para cá. Aqui ele fala que o fundo chegou a quase 12.600 cotistas, uma liquidez de 600 mil, né? E que durante o mês não teve movimentações relevantes. Continuando aqui no relatório, aqui ele fala ó, sobre os ativos da carteira. Então, esse CRI Malzone aqui, ó, foi aprovada uma amortização parcial dele. Também o CRI lá da Arena MRV foi aprovada uma constituição de nova SAF, que esses times de futebol agora podem ser tipo particulares, né? Pode vender e ser particulares. Aí ele fala que dada a limitação de caixa do fundo, que já está 100% alocado, seguiremos os ativos tentando fazer ganhos de capital no mercado secundário aí para fazer mais resultado. Continuando aqui agora, ele fala em que ele pode investir. Então, ó, o fundo pode investir em quaisquer direitos reais sobre imóveis, ou seja, pode investir em imóveis inclusive, tá? Pode ser um fundo de tijolo híbrido. Ele pode investir em ações, debêntures, blá blá blá. Também pode investir em ações ou cotas de SPS. Ele pode investir em FIPs, Fundo de Investimento em Participação. Acredito que também caiba FDICs, Fundo de Investimento de Direito Creditório. Ele pode investir em certificados de construção emitidos com base tal. Pode investir em certificados recebíveis imobiliários, os CRIs. E também cotas de Fundo de Investimento de Direito Creditório, os FDICs. Eles podem investir em letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário,
pode investir em letras imobiliárias garantidas. Aqui é as letrinhas aqui, ó, é LIG. Isso aqui, ó, é a tal LCI tão conhecida, LHs. Então são as letrinhas que às vezes a gente, ó, o CRI é isso aqui, ó, Certificado de Recebível Imobiliário. E esse outro aqui, ó, Fundos de Investimento de Direito Creditório, é o tal do FDIC. Então são as letrinhas que a gente tanto vê. Aqui ele traz o destaque na época, né? Ele estava sendo negociado a 9,64, a gente já viu que ele subiu isso aí. O patrimônio a 9,97, 250 milhões de patrimônio, 10 centavos de rendimento, 1,04 na época, frente a esse resultado, 12 mil e quase 2.600 cotistas. Taxas que o fundo cobra. Ele cobra 1% entre gestão e administração e ele cobra 20% de performance se bater a média do IPCA mais o IMA-B. A gestora é a WHG e a administradora é a XP. Eles são fundos híbridos, prazo indeterminado. Continuando aqui no relatório que a gente vê a carteira do canal, eu fiz uma leitura prévia, né, e não vi duplicidade de devedores, mas acredito que você sempre deva olhar todos os devedores aqui com cuidado. E aqui qual que é o ponto de atenção? O seu maior devedor representa 10,7% do PL. Isso aqui para mim é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. O que é um ponto positivo? 10% não é uma exposição exacerbada, exagerada, algo fora do normal. Mas, tendo em vista os acontecimentos do Versailles, HCTR, DEVA, TORD e muitos outros fundos que passaram por problema de inadimplência, hoje eu acho que ainda seja mais seguro na faixa de 7% a 8%. Então, é algo aceitável, é algo normal, inclusive é o mínimo que às vezes a CVM exige que o fundo tenha de diversificação, mas é um ponto de atenção que ele tem uma exposição aqui, ó, nesses dois primeiros, com exposição alta, ainda totalmente normal, né? Nada fora de excesso aqui não. E aí todos os demais devedores, ó, com 6, com 4, ou seja, ele já passa a ter uma diversificação até interessante. Então essas exposições não é nada fora do normal não, veja isso de forma interessante. Ele tem aqui, ó, como até informado anteriormente, ó, ele tem 83% do seu PL alocado em CRIs. E aqui a gente vê CRIs, a CDI, IPCA, IGPM com antecipei. Já já a gente vai ver isso aqui com detalhes. Ele tem, aí essa parte aqui, sinceramente, eu não gostei, tá? Por ele ter poucos ativos, ele tem um percentual de 14% em FIIs, para mim não é o problema. Mas ele ter uma exposição em um único fundo imobiliário, 10% do seu patrimônio, aí isso aqui para mim eu não achei bacana. E outra coisa, teria que saber a quanto que ele comprou o MCHY. Por quê? O MCHY, comumente, ele é negociado com ágio. Se ele tiver entrado no MCHY a preço de valor patrimonial, aí sim, eu acho que isso aqui é uma boa situação para o fundo. Porque isso aqui pode trazer um resultado bem positivo caso ele venda com lucro, né? Além disso, ele tem ali mais 2,3% no KNHY e mais 1,7% em outros que ele não especifica quais são. E é um fundo que já começou a pôr um pezinho em áreas mais arriscadas, né? Situações mais perigosas. Mas ainda é um percentual tranquilo do portfólio. Ele vai ter ali permuta 4,4% e permuta mais 0,8%. Um total de 5,2%, contando com 2% em caixa, aquele total de 103%. Ou seja, uma certa alavancagem. Como dito anteriormente, eles têm lá 83% em CRIs, 14% em FIIs, 5,2% em permutas. E os seus CRIs, majoritariamente, é IPCA, 58% IPCA mais 8%, em média, né? 37% a CDI mais 3%, e ele tem um percentual ali pequeno, né? 4,4% em GPM mais 7%. Baseado apenas nas taxas, e aqui eu não estou fazendo uma análise aprofundada, tá? Essas taxas aí de IPCA mais 8%, CDI mais 3% e GPM mais 7%, eu consideraria um médio risco. Não é um high grade, mas também não chega a ser um high yield, tá bom? Mas, de novo, somente essas taxas não são suficientes para dizer se um fundo ele é high yield ou high grade, a não ser que a própria gestora traga esse tipo de classificação, tá bom? Porque taxa é algo que não dá para se basear somente nisso. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. A gente observa que nos 2 meses que ele traz de histórico, ele vem receitando em linha. As despesas também vêm em linha nesse período aí. Mas a gente vai calcular baseado no ano inteiro. Então, no ano de 2023, o fundo receitou um total de 31 milhões. Desse valor, dos CRIs, adveio 26 milhões e 900, sendo que 26 e 100 foi de juros e correção, e com o giro dos CRIs gerou ali 747 mil. Então, note que esse fundo está tentando fazer resultado por meio de giro, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um não recorrente, mas não representou muito para o fundo. O que mais? Ele teve um resultado de 4 milhões e 700 vindo dos FIIs, sendo que os proventos foi 4.200,
E o giro que ele fez com FIIs, venda com lucro, foi bem irrisório frente ao total que ele receitou. E por fim, as permutas já geraram 229 mil e o dinheiro parado em caixa gerou um total de 346 mil. Atualmente a gente observa que vem rendendo cada vez menos o caixa, né? Então esse resultado tende a ser menor até porque ele alocou os recursos. E as despesas totais nesse período foram de 2 milhões e 500 mil. O que eu observo? Em novembro, fazendo um cálculo de cabeça, as despesas aqui, só que aqui tem tudo. Não necessariamente vai tudo para o bolso da gestão, tá? Mas as despesas em novembro foram mais de 10%. Mas nós vamos calcular baseado nos últimos 12 meses, que fica mais justo, tá? Então vamos calcular aqui na prática e ver o que está representando. Ó, 2 milhões 549, que eu vou arredondar para 2 milhões 550 vezes 100. Dividido por 31 milhões 771, que foi o que ele receitou. Então, no ano de 2023, as despesas foram ali de 8%. Então, a despesa até que, apesar de tudo, eu vejo como sendo tranquilo, não é nada exacerbado, exagerado, algo abusivo, né? Nesse quesito aí, tudo bem, tudo tranquilo. Então, pessoal, antes a gente continuar aqui no relatório desse fundo, vendo mais algumas informações sobre liquidez, seus ativos, sobre mais informações sobre ele, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso são formas gratuitas de vocês nos ajudarem e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a chegar nessa meta. Desde já, muito obrigado a vocês que apoiam aí. Comenta aí pra nós o que você acha a respeito desse fundo. Você conhecia ele? Você sabia que ele já tem todo esse tempo na bolsa? Você acha, pelo que você viu, que ele é um bom fundo, que ele é diversificado, que ele está entregando um bom rendimento? Você teria cotas dele? Comenta que seu comentário é muito importante. Pelo que eu vi do fundo, eu não vi nada que desabonasse, tá? Eu vi uma diversificação até interessante, só que assim, o que eu posso trazer de pontos, entre aspas, não é negativo, isso aí não me impediria de investir, mas são pontos que você tem que levar de atenção. É um fundo novo, sem histórico, uma gestora teoricamente desconhecida, não está entre as mais famosas, né? E é um fundo, assim, que ainda tem pouca diversificação. Tá bom, tá tranquilo, mas tem pouca diversificação. Tem uma proposta bacana, tem uma ideia interessante, mas, assim, para mim não me agradou. Então, o fato de eu estar falando isso sobre ele, não, de novo, pelo contrário, eu vi muitos pontos positivos e não vi nada gravíssimo nele. Mas eu, particularmente, não tenho interesse de ter. Isso não significa que ele seja bom ou ruim e nem uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. Então vá lá no canal Amuf Infra e se inscreva, já contamos com mais de 500, nos ajude a chegar aos 1000. Nós temos aí 4 canais, e esses canais estão em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, tudo isso ajuda demais, muito obrigado. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram, deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Continuando no relatório, ele fala sobre liquidez, essa parte a gente costuma pular, né, ignorar. Chegando aqui no relatório, ele traz a tabela de sensibilidade, que é algo interessante. Então, note, esse fundo já chegou a ser negociado a uma média de 8,89. Nessa época, ele trazia um retorno de IPCA mais 12, CDI mais quase 5, IGPM mais 10. Na data de fechamento do relatório, ele estava trazendo uma média de IPCA mais 9, olha o quanto que diminuiu. Então, uma coisa é fato. Quanto mais barato você conseguir comprar um ativo, se ele for de qualidade, maior vai ser o seu retorno naquele ativo. Então, quando um ativo cai, se não tiver tido perca de fundamentos, é o melhor momento para se posicionar. E geralmente o pessoal faz o contrário, né? Então, note, ó, de IPCA mais 12 caiu para IPCA mais 9. De CDI mais quase 5 caiu para CDI mais 4,2. De GPM mais 10 caiu para GPM mais 8,57. Isso no fechamento do relatório. E continuou, né? Que atualmente o fundo está nessa casa de 9,79. Já caiu de 9,62 para 9 mais 9,12. De 4,20 para 4. De 8,57 para 8,25. Então, quanto mais barato você conseguir comprar o seu ativo, maior vai ser o seu retorno. Sempre lembre disso, né? E continuando aqui, a gente finalmente entra na parte final do relatório. Eu acredito que essa é uma parte que as pessoas mais desprezam, mas deveriam ser uma parte que deveria ser tratada com mais atenção. É aqui que você vai ver mais ou menos o que significa. O que é esse CRI Alinea Urbanismo? É um loteamento, fica lá em Santa Catarina. Se você jogar esse código aqui, ó, você acha o CRI, né, a formação dele, você acha melhores informações. Ele foi... esses devedores aqui, ó, pegou a IGPM mais 7, o crédito. O prazo é até 2030.
Ele tem garantia? Tem. O que foi dado de garantia? Aval dos sócios, alienação fiduciária das SPS, fundo de reservas, tem subordinação. Então, cabe a você estudar cada uma dessas garantias e entender se isso é algo que para você são garantias fortes ou não. Esse fundo financia o estádio do Atlético Mineiro, a Arena MRV. Isso é de qual segmento? Um segmento de entretenimento, fica lá em Belo Horizonte, o código de registro dele. Ele foi emprestando dinheiro a CDI mais 5, uma taxa alta, né? O prazo é até 2029. Quais as garantias? A cessão fiduciária de recebíveis, cessão fiduciária de conta vinculada, alienação fiduciária das ações do fundo e fundo de reserva. Essas são as garantias que foram dadas pelo empréstimo, né? E aí, de novo, cabe a vocês estudarem. Eu não vou ler um por um, mas essa parte, para mim, é uma das partes mais importantes de você saber em que você está investindo. Você não está investindo no WHGR. Você está indiretamente financiando esses devedores aqui. Então você tem que olhar para esses devedores. Poxa, eu gosto, eu sinto segurança, eu entendo minimamente. Essas garantias são situações que, para mim, são interessantes, são robustas. Isso que você deveria se preocupar bastante. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Obrigado pelas doações ao Pix ou vocês que se tornam membro. Obrigado por adquirir os e-books ou a nossa planilha de controle financeiro. Tudo isso ajuda demais o nosso canal. Lá no canal Mudicas também temos e-books de português para concurso público. Toda aquisição que vocês fazem nos ajudam demais. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't